Amém. Abra sua Bíblia, livro de Gênesis, o capítulo 12, versículo de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão era um homem digno de ser um exemplo. Tanto é que a Bíblia traz o relato de sua vida. Para nós cristãos, quando olhamos para o chamado deste homem, precisamos interagir junto com nossas vidas para ver se nós podemos copiar, podemos seguir o exemplo deste homem, conhecido na Bíblia como o pai da fé. Dentre a ação desse texto que nós já lemos milhões de vezes e que conhecemos muito bem, o chamado de Abraão, uma coisa interessante para nós: Deus não chama ninguém que não queira pagar o preço. Ou ele chama alguém? Pastor, nós fomos salvos pela graça. Filho, escute bem o que o pastor está dizendo. Deus não chama absolutamente ninguém se esta pessoa não tiver que pagar um preço. Que preço é esse? Qual foi o custo do chamado deste homem? Uns falam que ele viveu entre 2000 e 1500, muito variados historiadores falando. Dizem que na sua época era contemporâneo, na região ali da Babilônia, com Hammurabi, que era o grande rei e que fez o Código de Hammurabi, uma lei muito parecida com a lei mosaica depois, do olho por olho, dente por dente. Ele era de Ur dos Caldeus, como o texto vai trazer para nós mais à frente. Mas uma coisa interessante: este homem, no meio de um povo, no meio da sua parentela, sua família, teve que tomar uma atitude sozinho. Ou seja, o preço de um chamado de Deus, você não pode contar com seu marido, você não pode contar com sua esposa, você não pode contar com seus filhos. O chamado de Deus, ele é individual. Ah, pastor, minha família é uma bênção, nós temos um chamado. Pode ter até um chamado familiar, mas o tratamento de Deus é individual. E não adianta você querer levar os outros de carona, porque este chamado do céu não corresponde com aquilo que nós queremos identificar como chamado. A palavra diz para nós que para este homem, o texto é tão simples, 3 versículos que contam uma história que aos nossos olhos, uma história tão linda. Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, eu quero que você seja uma bênção. Mas você não está vendo que quando Deus diz, sê tu uma bênção, é uma ordenança de Deus. O chamado para Abraão era o chamado mais fácil do mundo. Abraão era um homem de posses. Abraão era um homem importante em Ur dos Caldeus. Deus simplesmente diz para ele: sai do meio desse povo. Sai do meio dos negócios deste povo. Segundo, os teus parentes que estão todo ao redor, que naquela época viviam em clãs, você vai abandonar os seus parentes. Você sabe o que é isso? Você pode dizer: pastor, eu sei, porque eu amo meus filhos, os meus filhos me amam. Não era nesse sentido não, meus queridos. Você sabe o que ele estava abrindo mão quando ele saiu da sua família? Naquela época não existiam grandes centros como existem hoje. Viviam clãs e as famílias viviam em volta dos líderes e as famílias serviam de proteção de um para com o outro.
quando Abraão ouve o chamado de Deus e abandona os seus parentes, ele estava se colocando como alguém aqui de Balneário Camboriú, subindo o morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, na época em que os traficantes dominavam tudo aquilo. Era fácil para você subir aquele morro e lá morar no meio daquele povo? Você dizia, está louco, pastor? Quantas vezes no noticiário nós ouvimos que alguém errava, entrava naqueles, furava o carro todo? Mas foi esse o chamado para o homem Abraão. Você vai sair daqui, aonde a sua família é grande. Por que a família era grande? Pelo nome que o pai Terá deu a ele. Qual era o nome de Abraão? Pai exaltado. Não é Abraão, que é pai de multidões, é Abraão, quer dizer, pai exaltado. Filho, você vai dar continuidade ao bom nome da nossa família. Filho, você vai dar continuidade à nossa casa, ela é poderosa. Se você falar, eu me chamo Abraão, todos vão reconhecer, porque sabem que você é filho de Terá, que sabem que você é uma pessoa importante aqui. Quando Abraão era reconhecido, e a Bíblia diz que ele já tinha 75 anos, uma pessoa já calejada na convivência, já constituído como um grande líder no meio do seu clã, o que aconteceu com ele? O chamado de Deus. Você acha que custou muito para esse homem sair? Claro que custou. Ele abandonou o sossego do ninho, a proteção da sua cidade e dos seus familiares, a convivência com aqueles que morreriam para defendê-lo, e ele também morreria para defender. Tanto é verdade que quando seu sobrinho Ló está em perigo, como que Abraão, qual foi a atitude de Abraão? Atitude que qualquer um teria naquele tempo. O que Abraão fez? Juntou 300 dos que estavam, 350 dos que 318 dos que estavam com ele, homens que foram criados na sua casa, botou a arma na mão de cada um deles e vamos perseguir os que venceram a guerra e levaram o meu sobrinho Ló cativo. Por quê? Porque eles vão ter que devolver. Mexeu com Ló, mexeu comigo. Esse era o conceito que Abraão tinha, essa era a educação que ele tinha. Mas quando ele se afasta, quem que o defendeu? O chamado o defendeu. Você tem um chamado de Deus? Se você tem um chamado de Deus, você tem um Deus que te defende. Abraão saiu da sua terra, Abraão saiu da sua parentela, porque ele confiou que Deus era suficiente para ele. Ele não precisava de ninguém a tiracolo, porque Deus assim o protegeria. E assim aconteceu com Abraão? Assim aconteceu. Abraão, sai da tua terra. Amado, se você quer servir o Senhor, se você sabe que buscar o Senhor é o melhor para a sua vida, mas você não interagir com o chamado de Deus, eu quero dizer para você, meu querido, não existe chamado sem ter um preço a pagar, sem ter uma renúncia. Abraão, pelo contexto que vimos, Abraão não teria a mínima. Abraão estava já se aposentando, querido. Abraão já estava com a vida ganha. Abraão já estava com rebanhos, já estava com família. Abraão tinha tudo que uma pessoa precisava ter. Até que Deus o chama. Ele diz, meu filho, você vai ter que sair das seguranças que o mundo te deu. Você vai ter que abandonar a família que você convive. E você vai para uma terra, como diz o texto de Romanos, e depois Hebreus 11, para uma terra que Abraão nem sabia para onde era. É fácil fazer isso, querido? Como que nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus, temos um chamado de Deus, e Gálatas 3 diz que nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão? Por quê? Porque recebemos a adoção de filhos. É isso que diz a palavra? Como que podemos dizer que temos um chamado, se nós continuamos praticando as mesmas coisas que praticávamos antes? Se Abraão tivesse ouvido o chamado e dito para o povo, queridos, Deus me chamou. Eu vejo às vezes crente assim. Eu tenho um chamado no coração. Deus tem algo para mim, pastor. Querido, o que é? Ele mandou eu sair da minha terra, mandou eu abandonar minha parentela, e mandou eu ir para um lugar que eu não sei onde é. E o que você vai fazer? Eu não vou fazer nada, né?
Importante que Deus tenha um chamado para mim. Vou continuar aqui em casa, fazendo as minhas mesmas coisas. Vou continuar em casa, usando a mesma vida. Vou continuar com os meus amigos, com a mesma baderna. Vou continuar com a minha vidinha, mais ou menos, do mesmo jeito. E aí, quando Deus assim quiser, Ele vai me dar o toque. Daí eu vou fazer uma coisa. Foi isso que Abraão fez? Recebeu um chamado e obedeceu. Porque a ênfase do chamado não estava na segurança da sua posição, mas estava na segurança de pertencer ao chamado que Deus tinha para ele. Deus diz: sai da tua terra, sai da tua parentela. Isso para ele surtiu nos seus ouvidos como urgência. É para ontem. No outro dia eu imagino Abraão arrumando as coisas. Prepara tudo aqui. Nós vamos viajar. Se estiver pronto hoje, é hoje. Se estiver pronto amanhã, é amanhã. Se estiver pronto semana que vem, é semana que vem. Vamos botar tudo em ordem. Prepara aí a comida, prepara as coisas, bota o rebanho em ordem, dá a sustagem, dá lá milho para o cavalo, para o camelo, para ele ter mais força e vigor, porque nós vamos caminhar. Para onde? Não interessa. Aqui nós não voltamos mais. Você imagina? Abraão chegou na padaria e disse: vim aqui, padeiro, está aqui minha conta. Ô Abraão, você tem crédito, você tem nome, você é um pai exaltado, você é um cara que pode comprar no fio do bigode, nós confiamos em você, mas eu estou fechando a conta. Por quê? Nunca mais eu vou vir nessa padaria comprar pão. Como? Tu vai embora? Vou. Você já imaginou o que é isso? Abraão junta, pega as trouxinhas e vaza no mundo. Amado, se Deus pedisse isso para nós, por isso que Ele pediu só para Abraão, se pedisse para nós aqui, absolutamente 100% aqui negaria isso. Well, quem sabe alguma exceção podia aparecer. Mas o chamado que Deus fez para Abraão repercute na história também para nós, através de Jesus Cristo. Continua tendo o mesmo valor, continua tendo a mesma instrução, continua tendo a mesma verdade, continua tendo a mesma interação de chamado. Ou não tem? Se Deus toca o nosso coração para fazer alguma coisa, o que nós como cristãos fazemos? O obedecemos. Por isso que a igreja é um lugar só de obediente. Deus fala uma coisinha assim, todos nós obedecemos. Porque o nosso prazer é obedecer o Senhor. Você sabe o que tem acontecido com a igreja dos últimos dias? Ouve tudo de Deus, mas não age em nada, porque não quer pagar o preço, porque não tem valor nenhum obedecer o Senhor. Ou tem valor? Tem valor? Porque obedecer o Senhor custa algo para nós. E aí vem a minha pergunta: vale a pena perder para Deus ou não vale? Para a igreja hoje, não vale. Para Abraão, valeu ou não valeu? Vamos ver o que Abraão ganhou mais com isso? Versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Essa é a parte de Deus. Qual era a parte de Abraão? Ser tu uma bênção. Paralelo a isso, você tem que ser uma bênção. Você tem que fazer as coisas certas. Você tem que andar em cima do chamado, da mudança, do transformar. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. De quem que dependia isso? De Deus. Qual era a parte de Abraão agora? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que essa parte de Abraão? Porque isso é o preço de Abraão. Porque se ele não fosse uma bênção, ia ser uma bênção às famílias da terra? Dependia de ele ser uma bênção. Dependeria de ele obedecer o Senhor. Dependeria de ele verdadeiramente pagar um preço que custasse verdadeiramente o compromisso com o seu Deus. Você tem compromisso com Deus? Você verdadeiramente entende qual é o valor do chamado? O que significa deixar pai e mãe, pai, parente, família? Existe verdadeiramente um conceito no nosso coração para obedecer isso? Quem é que vem no Novo Testamento trazendo para nós uma grande visão? Jesus Cristo. Qual foi a herança de Jesus? As almas dos que se arrependem. Mas se nós compararmos com Abraão, qual era a grande descendência de Abraão, o pai exaltado? Ele tinha filho? Não tinha.
como que um homem sem filho vai ser pai de uma grande nação e vai abençoar todas as famílias da terra? Amado, essa promessa de Deus, na mais absurda dos conceitos, ela é a maior das utopias que nós podemos ver. Abraão creu em Deus ou não creu? Acreditou que Deus podia conduzi-lo e podia gerar uma descendência inumerável. Acreditou. E nós, não sendo judeus, fomos abençoados pela obediência do servo Abraão lá atrás? Fomos ou não fomos? Eu fui abençoado, porque aquele homem resolveu pagar um preço que ele pagou de obediência, que até hoje repercute na minha vida e na sua. E não foi um preço de coisas terrenas, porque se nós fizéssemos aqui, botássemos uma faixa na igreja, campanha da casa própria, corrente da bênção, quem está sem casa vem para cá, enchia aqui, mas se nós chamássemos as pessoas para conhecer o reino de Deus, a verdade do evangelho, e pagar um preço doloroso, um preço alto para seguir o Senhor e lutar contra as artimanhas do inferno e do mundo, quantos que viriam aqui? Menos do que está hoje. E ninguém quer pagar o preço. O homem hoje quer o quê? As coisas transitórias e não as coisas eternas. Porque as coisas eternas repercutem quando? Amado, presta atenção que o pastor está dizendo uma coisa só. Bote isso na cabeça. Abraão não pagou um preço físico de sair da sua terra e da sua parentela. Ele pagou um preço espiritual. Tanto foi que repercute durante anos, milênios, e ainda vai ter a eternidade, vai repercutir esse preço. É este o chamado que Deus tem para você. Pastor, eu estava desempregado, busquei o Senhor e me deu um emprego. Não é chamado de Deus. Pastor, eu estava doente, pedi para o Senhor saúde e Ele me curou. Não é chamado de Deus. O chamado de Deus é algo que provoca no seu coração agora, mas o ano que vem vai trazer bênção sobre a sua casa. Daqui 10 anos vai trazer bênção sobre a sua igreja. Daqui 100 anos ainda vai repercutir no céu as obras de justiça praticadas pela fé. Nós morremos, mas a obra permanece porque elas foram feitas em Deus. Isso não é um chamado. Porque você pode pedir para Deus uma casa e Ele pode te dar, e o ano que vem você pode morrer, e daqui 2 anos seus filhos se mataram tudo para ver quem ia ficar com a casa. Você é chamado de Deus? Não é. Chamado de Deus é algo que estabelecido no nosso coração produz uma vida intensa a ponto de contaminar quem está perto, de contaminar povos, de trazer à vida nações, no compromisso do reino de Deus. O preço de um chamado é o preço que vem por uma missão de compromisso, a qual eu chamo a mais maravilhosa das missões. Quando Deus chama para Abraão e diz para ele: "Se tu uma bênção, seja uma bênção". Será que Deus poderia, incluindo todos nós nessa noite, dizer assim: "Você é uma bênção, meu filho"? Será que Deus pode dizer isso para nós? Será que repercute essa bênção de Deus em nós conforme aquilo que nós ouvimos como chamado de Deus? Ou nós somos daqueles crentes, daqueles cristãos que, desse jeito não dá, está muito difícil. Meu filho, alguma vez você ouviu dizer que o chamado não tem um preço para pagar e que não é caro e que não custa nada? Você já ouviu isso? Quanto é que custou a nossa salvação? Pastor, para mim foi de graça. Para mim também, querido, foi de graça. Para mim não custou nada. Mas se não custou para mim em termos de pagamento, não quer dizer que não custou para aquele que pagou a minha conta. Quanto é que custou? Vamos levar para quem pagou a nossa dívida. E a Bíblia diz em Colossenses 2 o quê? Ele riscou o escrito de dívida que era contra nós. Pregando aonde? Na cruz. E expôs os principados e as potestades, triunfando sobre eles na cruz. Quem que pagou isso, gente? Quem que pagou? Foi alto o preço que ele pagou? Não, ele pegou uma gotinha e disse: "Pão, está resolvido o negócio". Foi isso? Furou o dedinho, foi lá e disse: "Ó, está pago, está pronto, está resolvido". Foi isso?
A Bíblia diz que ele derramou a sua vida no madeiro. A Bíblia diz que ele foi surrado, esbofeteado, moído pelas nossas transgressões. Foi pouco, mas a atitude dele, feita em Deus, permanece eternamente. A Bíblia diz que o mundo vai acabar. Tudo isso está entesourado para ser destruído por fogo. Mas a Bíblia diz que Jesus e sua obra será manifestado para todo o sempre. Vai vir eternidade e eternidade, e o assunto do céu vai ser o quê? A bondade de Deus para comigo e para com você. Existe um preço nisso? Preço de eternidade. Ser uma benção inclui não ser uma benção particular. Ser tu uma bênção e em ti abençoado. O que é que eu vou fazer? Abençoarei todas as famílias da terra. O chamado de Deus não é para dentro. O chamado de Deus é para fora. O chamado de Deus não é farinha pouca, meu pirão primeiro. O chamado de Deus é todos se fartem. E eu estou aqui para servir a todos. Foi isso que Jesus fez. Ou não foi? Compromisso de uma resposta de obediência é como uma criança. Pode falar o que você quiser, mas eu vejo Abraão, o homem mais velho que a Bíblia fala aqui, em termos de comunhão e intimidade com Deus, com exceção, lógico, da era pré-diluviana, que daí ele foi falar com Noé com 500 anos, aqui ele está com 75. Nós podemos comparar que este homem, com toda essa ação, responde ao chamado de Deus como uma criança responde a mãe e o pai. Por que a criança obedece a mãe e o pai? A coisa mais besta do mundo, às vezes aquela coisa, até para o pai e a mãe rir e caçoar dele. Por que ele responde? Porque ele confia no pai e na mãe. Porque para ele, uma ordem, um desejo do pai e da mãe é algo que sustenta eles, agrada a eles. Foi essa a resposta de Abraão. Respondeu como uma criança, levantou acampamento e partiu para a terra sem saber aonde ia. O chamado de Deus na nossa vida requer de nós o quê? Um compromisso de obediência. Você tem um compromisso de obediência com Deus? Você tem um compromisso de intimidade com o Senhor? Versículo 7, do mesmo capítulo 12. Depois de obedecer o Senhor e sair, o versículo 7 do capítulo 12 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. No capítulo 12, versículo 1, apareceu o Senhor para Abraão. O texto não diz se ele teve uma visão, um sonho, mas uma coisa ele teve. Ele apenas ouviu. No versículo 7, pela obediência de Deus, Deus vem e se revela a Abraão. Agora ele vê o Senhor. Apareceu o Senhor para Abraão. Agora ele olha para o Senhor, e eu vejo aqui a forma teofânica, aparece numa forma de um anjo, ou na forma de um homem, aparece Deus, e diz para Abraão: Abraão, e Abraão edifica um altar, porque o Senhor lhe aparecera. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Qual foi a alegria de Abraão? Possuir a terra que ele estava ali? Quem tem um chamado de Deus, o olho dele nunca está para baixo, os olhos dele estão sempre para cima. Qual foi a alegria de Abraão no texto, irmão? Leia aí. Qual foi a alegria de Abraão? Opa! Não vou mais ficar perambulando. Agora Deus diz para mim que eu tenho essa terra. Agora eu vou fazer a casa dos meus sonhos aqui em Canaã. Foi isso que ele falou? Edificou um altar por causa do quê? Porque o Senhor apareceu a ele.
As nossas convicções, amados, não podem de forma alguma serem trocadas por miudeiras, que eu digo muitas vezes, o inferno joga para nós, e nós acreditamos que foi Deus que nos deu, tirando o foco da presença de Deus da nossa vida. Enquanto os nossos olhos desejam ver Deus, ver a sua glória em nós, e nós responder à glória do Senhor, nos contentamos com carrinhos, nos contentamos com salarinhos, nos contentamos com mulherzinhas e maridinhos que não valem nada, para trocar pela glória do Deus que se revela. Onde está o nosso coração, irmãos? Onde é que está o nosso desejo? A Bíblia diz que Abraão desejou e se alegrou, porque Deus lhe aparecera. O coração de Abraão não estava nas coisas, não estava nas posses, não estava nas ações, mas sabia ele que conhecendo o Senhor, assim se cumpriria a sua palavra para o bem do reino de Deus. Será que nós dependemos de Deus? Será que o nosso chamado é tão pobre assim? Será que a nossa convicção de amor e de entrega para Deus é tão fraca, tão sem nenhuma expressão de fé? Onde estava o coração do Abraão? No Senhor que lhe aparecera. A alegria dele estava no quê? Na promessa. E se ele já tinha ouvido, agora ele vê. A alegria de Abraão estava no Senhor que apareceu para ele. Qual é a sua alegria, meu amado? É nas coisas que durante o dia dá tudo certo para vocês e diz que bênção, Deus me abençoou? Ou é a presença do Senhor que enriquece teu coração, que te bota para cima, que te dá ânimo para a vida e que manifesta para o mundo que você é uma bênção? Isso é o que Deus quer. Por isso Abraão era uma bênção. Por isso que Abraão era uma bênção. Abraão era terrível de bom. Finalzinho do versículo 7. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Altar significa o quê, queridos? Culto. Altar significa o quê? Sacrifício. Abraão jamais trouxe alguma coisa para Deus se não viesse pelo caminho certo. O que é sacrifício, querido? Lembra alguém? Nós chegamos aos céus e a palavra diz que existe uma porta. Quem é essa porta? Tem outra porta? Tem outro caminho? Abraão sabia que existia um caminho que levava para Deus e agradava a ele. Qual era o caminho? O sacrifício. O sangue derramado. Porque a Bíblia diz que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou nele. Abraão sabia que para Deus o exultar de um coração era cheio de conformidades com a manifestação de um sacrifício perfeito. Uma entrega, um culto, um momento de dizer: o Senhor apareceu. Culto não é para buscar coisa para nós. Culto é momento de entrega daquilo que somos. Mas isso é para quem tem chamado. Quem não tem chamado, vem buscar. Quem tem chamado, vem oferecer. Não é? Quem não tem chamado está perdido, meu filho. Precisa de alguma coisa a mais. Quem tem chamado, oferece. O que Abraão fez? Veja lá. Ali edificou, construiu, montou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus apareceu para mim. Fazer um sacrifício para Ele. Vou emanar aqui uma oferta agradável ao Senhor. Estava feliz Abraão, né? Estava, porque conheceu o Senhor. Filipenses, capítulo 3. O apóstolo Paulo também tinha um chamado do céu sobre a sua vida. E o chamado do apóstolo Paulo fez com que suas atitudes fossem totalmente transformadas, para que ele não firmasse a sua fé na confiança que procedia da carne. E ele confessa isso.
Filipenses capítulo 3, versículo 1. Diz assim o texto sagrado: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no... Da onde é que vem a alegria do que é uma bênção? Nós podemos nos alegrar com tantas coisas, queridos. Não podemos? Um bom filme, uma boa janta, um bom almoço, uma boa companhia, é motivo de nós nos alegrarmos ou não é? É. Tudo é motivo para nós nos alegrarmos. Mas qual é o conceito verdadeiro de alegria? Segundo Paulo está nos dizendo, queridos, vocês não fiquem tristes pelas tribulações, pelas condições adversas, mas saibam de uma coisa: alegrem-se em quem? No Senhor. Tem resposta do Senhor. Porque se a nossa alegria for esperando que os outros nos alegrem, meu filho, vá para o circo. Aí você vai ficar alegre esperando nos outros. Vai para o circo, meu filho. Lá você vai rir que se matar. Quando sair do circo, sai tristinho. Mas lá dentro, pelo menos, você fica faceiro. Por quê? Porque lá tem uma alegria que momentaneamente ela é muito boa. Mas os que esperam e têm um chamado de Deus, eles se alegram em quem? Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em quem? Cristo Jesus, e não confiamos na... Você pode ver, o que Paulo está dizendo que era a glória dele? As viagens missionárias. Paulo era o bafafá do missionário. Paulo, onde chegava, ele prestava relatório, era multidões de batismo, eram igrejas formadas. Paulo era uma sumidade. Era isso que Paulo engrandecia? O que Paulo engrandecia, irmãos? É Cristo Jesus. É no Espírito que nós nos alegramos. Porque se a igreja está bem, no Espírito estamos felizes. Porque se a igreja está mais ou menos, é no Espírito que nos contenta. Não em homens nem atitudes, mas no Espírito. Porque quando não somos, aí, que nem o Yuri falou aqui, aí se o pastor olhar de atravessado para ele, se sinta. Ah, não, me falou de feio. Mas eu vou fazer o quê? Vou mentir? Se tu é feio, vou chamar do quê, meu Deus do céu? O cara é feio, chega para mim e digo para ele, bonito, pronto, pecado, estou mentindo. Está desajeitado, meu filho. Tu é feio, tu quer que eu faça o quê? Ah, mas eu vou ficar magoado. O problema é teu. Feio, magoado. Tem dois trabalhos agora. Agora eu acrescento mais um substantivo para qualificar este adjetivo humano. Por quê? Circunstâncias que trazem para nós toda uma ação que o respaldo da glória sempre está onde? Onde é que está sempre o respaldo da glória? Em nós. O que diz Paulo? Leia ali, versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Versículo 4, olha que Paulo diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? Tudo que a carne determinava, Paulo cumpria à risca. O que diz? Circuncidado ao 8º dia. Pastor, mas isso é a lei que manda, filho. Ele está falando de glória. Veja bem, você pode ser um crente, usar um mandamento bíblico e cumprir o mandamento bíblico, e isso servir para você como um mandamento da carne. É ou não é? Eu sou um crente muito zeloso por Deus. Pronto, está na carne. Precisa dizer e fazer divulgação que você é um crente bom? Você é só crente bom quando não vale nada. Enquanto você pensa que vale alguma coisa, já não é mais crente bom. O que ele está dizendo? Qual é a ação que Paulo está trazendo para nós? Tudo que era feito em obediência à lei, se não fosse para glorificar o Espírito e não fosse para manifestar a obra de Cristo, era feita onde, irmãos? Na carne.
E você acha que ler a Bíblia e orar todo dia e buscar o Senhor, sem usufruir da glória do Senhor, sem usufruir da alegria de Cristo, sem usufruir da presença de Deus, o que é isso para você? Carne não serve para nada. E você ainda vai para o inferno fazendo todo esse sacrifício. Qual a diferença do preço de lá, preço de cá? O preço que repercute na eternidade é o que Deus quer. O preço que repercute na glória humana, ainda que seja em ordenanças bíblicas, tem alguma serventia? É Paulo dizendo. Olha lá, vamos ver de novo. Quem sabe o pastor se enganou aqui, né, meu filho? 4. Bem que eu poderia confiar também, aonde? Ele está dizendo quais são os desdobramentos da carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então vamos ver. O que Paulo está trazendo como glória da carne? 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Queria ver alguém reclamar ou falar alguma coisa contra. Versículo 7. Olha o preço bem pago, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. É a mesma atitude que teve Abraão lá atrás ou não é, queridos? Qual foi a atitude do Abraão? Recebeu a bênção. Não, é isso que eu quero. Eu louvo meu Deus, porque eu vi o Senhor, porque Ele apareceu para mim. Não conheci ninguém na minha geração que conheceu o Senhor e que Ele apareceu. Ele apareceu para mim. Ele apareceu para mim. O que você vai fazer, Abraão? Vou fazer um altar e vou adorar o meu Deus, porque Ele apareceu para mim. Qual é o motivo da tua alegria, Abraão? Ele apareceu para mim. E o que Ele te disse? Ele disse que eu vou ser, essa terra aqui tudo vai ser minha. É? Que bênção! A bênção não é que essa terra é minha. Isso é consequência. A bênção é que eu vi o meu Senhor, Ele apareceu para mim. Deus apareceu para você hoje? Quem tem um preço e um chamado, Ele aparece. E Paulo entendeu isso. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer. E o que mais? E o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É verdade essa palavra, queridos? É verdadeiro isso para nós? Nós temos um chamado do céu. E o chamado do céu é um compromisso de obediência, de mudança, de atitude. Por isso, essa palavra dessa noite é uma palavra profética. Porque a igreja dos últimos dias é a igreja de Laodiceia, a igreja acomodada, a igreja que não obedece. Porque vê na sua vida aquilo que Deus o trouxe como circunstâncias humanas, como obediência e como bênção. Mas a bênção que nós aprendemos esta noite, tanto de Abraão quanto a que nós vimos na vida de Paulo, e tanta manifestada por Cristo, não repercute em coisas materiais, mas repercute em coisas espirituais. Se você continuar andando desse jeito, a maré vai te pegar. Mas se você abrir bem o seu coração, as coisas espirituais chegarão até você
com discernimento. E você não vai se alegrar nas circunstâncias terrenas e de coisas passageiras, mas vai se alegrar em Deus, no Evangelho da verdade e no Senhor que ressuscita mortos. Esse poder está lá no céu, querido. Esse poder, ele vem junto com um chamado de alguém que dispõe a obedecer. A igreja dos últimos dias precisa despertar, porque está deitada em berço esplêndido. Precisa conhecer verdadeiramente o seu Deus e se alegrar, porque conhece o seu Deus. Amados, às vezes me dá embrulho no estômago quando começo a olhar testemunhos. Ah, pastor, tem um testemunho tão bom para contar. Eu estava assim, assim, assado, e Deus me fez, eu ganhei aquilo, outro. Esses testemunhos tão carnais. E que o testemunhador fica desse tamanho, que nem pode mais entrar na igreja, porque virou um gigante. Que só com ele acontecem essas coisas. Testemunho que não glorifica Cristo, não me interessa. Testemunho que não manifesta a glória de Deus. E alguém que diz, eu era um pecador, conheci o Senhor e vi a glória dele na minha vida. E a única coisa que quero a partir de hoje é que a glória do meu Senhor apareça no meio da igreja. Você ouviu algum testemunho desse na sua vida? Você pode dizer, passou 50 testemunhos, ninguém glorifica a Cristo. Mas sai aquele testemunho, o irmão chega e diz, olha que benção, que testemunho do irmão. Carne, que não serve para nada, e amanhã ninguém mais lembra do testemunho, porque é carne, e o que é carne perece, mas o que é espírito é para todo sempre. Vamos mudar, irmão, a nossa alegria. A nossa alegria está onde? Em Cristo. Alegrai-vos no Senhor. A nossa esperança está onde? No chamado que temos. Somos chamados filhos de Deus. Por isso recebemos um espírito de adoção, como Paulo diz, o qual clama dia e noite, Abba, Pai. É suficiente para nós? É. E além de tudo isso, a graça ainda revela este grande amor e esta pessoa sobre as nossas vidas. Que o nosso coração se dobre à verdade do Evangelho e creia, confie e deposite a sua esperança no Senhor, que conhece todas as coisas.